E aí, galerinha do 7º ano, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, certo? Na parte das operações com números inteiros, e hoje nós vamos falar sobre a subtração com números inteiros, certo? Então, esse conteúdo aí vai estar na página 26 do nosso livro didático, certo? Vocês podem acompanhar aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o que é essa subtração, né? Por definição, a definição de subtração, de subtrair, é nada mais, nada menos do que a soma com o simétrico, certo? Então, quando a gente vai fazer uma subtração de dois números inteiros, o que a gente faz? A gente faz uma soma com o simétrico, certo? Aí é importante a gente relembrar o conceito, né, do que é o simétrico de um número, né? Esse conceitozinho aqui, ó, do que é o simétrico de um número. Então, rapidamente aqui a gente vai relembrar. Por exemplo, se eu tiver um número, vamos supor aqui, menos 2, né, e eu quero o seu simétrico, né, como é que eu obtenho o simétrico de menos 2? É ele com seu sinal trocado, né, assim? Então, aqui o simétrico de menos 2 passa a ser mais 2. Né? De modo análogo, se eu tiver um número, por exemplo, mais 5, né, e eu quero aí o simétrico desse número de mais 5, é ele com o sinal trocado. Então, passa a ser menos 5, certo? Então, isso daqui a gente vai precisar relembrar quando for fazer a subtração, porque eu vou precisar fazer uma soma com o simétrico do número, certo? Então, vamos aqui para os exemplos para facilitar, né, para a gente entender melhor o que é essa subtração. Aqui nos exemplos, né, eu já coloquei aqui alguns exemplos para a gente fazer. Então, vai ser o seguinte, ó, vai ter dois números inteiros, né, e o que eu vou ter que fazer aqui, ó, é a subtração entre eles dois. Perceba que aqui entre eles dois está sempre o sinal de menos. Né? A subtração ela é representada pelo sinal de menos. Ok? Então, o que acontece? Percebam que esse menos aqui antes do número, né, essa parte aqui, ó, o menos antes do mais 2 aqui, indica justamente que é o simétrico do mais 2, certo? Então, o que eu vou fazer? Antes de fazer a subtração, eu vou transformar ela numa soma, ok? Então, vai ficar assim, ó, o primeiro número você mantém do jeito que está, então vai deixar assim, ó, menos 9, certo? E aí eu vou transformar na soma, né, com o simétrico. Qual é o simétrico de mais 2 aqui, ó? O simétrico de mais 2 é nada mais, nada menos do que o menos 2, certo? E agora aqui eu faço a soma, não é isso? Normalmente, igual a gente aprendeu a fazer na aula passada, não é isso? Na videoaula passada. Se vocês não lembram como fazer, né, eu vou deixar um cardzinho aparecendo aqui em cima para vocês serem direcionados para o vídeo de soma, que é para relembrar, ok? Então, pelas regrinhas lá de soma, né, de adição dos números inteiros, quando os dois números eles têm sinais iguais, eu repito o sinal, ó. Então, todos os dois está negativo agora, não é? Então, eu repito o sinalzinho de menos aqui e somo os dois valores, ok? Então, 9 mais 2 vai dar 11. Então, o resultado aqui, ó, é menos 11, certo? E a gente vai fazer isso com todos os exemplos aqui, ó. Por exemplo, o primeiro número eu mantenho, né? Então, continua a ser menos 1, não é isso? Ao invés de colocar esse menos aqui, ó, vai ser um mais, não é isso? Então, vou transformar na soma. Na soma com quem? Com o simétrico. Qual é o simétrico de mais 4? Menos 4, não é isso? Então, agora eu vou fazer a soma normalmente, não é isso? Dois números com sinal igual. Eu repito o sinal, ó, e somo os dois números, não é isso? Somo os dois módulos aqui, os dois valores em módulo, certo? Então, 1 com 4 vai dar o quê? 5, não é isso? Resultado aqui, ó, menos 5, certo? O próximo exemplo, ó. O primeiro número eu repito do jeito que está. A gente sempre mantém o primeiro número, mais 4. Né? No lugar do menos aqui, ó, eu vou colocar um mais, que eu vou transformar na soma. E no lugar do menos 8, eu vou colocar o simétrico dele. Certo? É sempre esse padrão aí. Primeiro número mantém, troca o menos por mais, troca o segundo número pelo simétrico dele. Somente isso, certo? Quem é o simétrico de menos 8? Mais 8. Não é isso? Mais 8. Agora eu vou fazer assim, ó.
né, vou fazer uma soma entre eles dois. Perceba que os dois sinais estão iguais aqui, ó, então eu mantenho o sinal e somente eu somo os dois valores aqui. 4 somado com 8 dá 12, certo? Próximo exemplo, ó, primeiro número a gente mantém, não mexe em nada, então vai ficar mais 3, ok? No lugar do menos aqui que está no meio, ó, vai passar a ser um mais, porque a gente vai transformar na soma, né? E com o simétrico. Qual é o simétrico de mais 5 aí? O simétrico de mais 5 é menos 5, não é verdade? Agora perceba que quando eu vou somar esses dois números, eu não tenho eles dois com sinais iguais, né? Eu tenho um positivo e tenho um negativo. Qual é o sinal que vem para o resultado? É sempre do maior número, né? Do maior módulo. Não é isso? Quem é maior em módulo aqui? O 5 ou o 3? O 5, não é isso? O 5 não está negativo? Então, no resultado, vai passar a ser negativo também, né? Que é o sinal do maior aqui. Ok? E agora, ao invés de somar, eu vou subtrair, né? Quando os sinais são diferentes, eu vou diminuir eles aqui. 5 tirando 3 vai dar o quê? 2. Ok? Então, deixa eu subir mais um pouquinho aqui a tela. Então, ó, nosso último exemplo aqui tem assim, menos 7 menos 3. Então, do mesmo jeito, ó, mantém o primeiro número, que é menos 7, certo? Transforma um menos em mais. Esse menos aqui do meio, ó, transformo ele em mais, né? E agora eu vou pegar o simétrico do segundo número. Qual é o simétrico do menos 3 aí? Vai ser o mais 3, não é verdade? Então, ó, aqui também é uma soma. Agora a gente já sabe como fazer, não é isso? Vou ver aqui qual é o sinal que vai ficar no resultado. Ó, o maior é 7 ou 3? O 7 é maior, né? O 7 não está negativo? Como ele está negativo, no resultado vai ficar negativo. Agora eu diminuo. 7 tirando 3 vai sobrar 4. Certo? Então o resultado aqui vai ser menos 4. Né? Eu coloquei mais alguns exemplos aí que também podem aparecer sem o parênteses. Né? Pode aparecer uma soma direta, né? Melhor dizendo. Onde o segundo número aqui, galera, ele digamos assim, em módulo ele é maior do que o primeiro, né? Até então a gente achava que isso aqui era impossível. No conjunto dos números naturais, essa subtração aqui ela não existe, não é isso? Existe a subtração 5 menos 2, mas 2 menos 5, isso aqui não existe no conjunto dos números naturais, certo? Então, no conjunto dos números inteiros, essa subtração aqui ela é possível. Como é que eu faço? Aqui eu uso a mesma ideia, né? Eu uso a mesma ideia da soma. Por quê? Porque esse resultado aqui eu posso escrever ele assim, ó, mais 2, não é? Quando não tem o sinal aqui é porque é positivo. Aqui é a mesma coisa ser assim, ó, mais 2 somado com menos 5. Certo? Só que ele está escrito sem os parênteses para separar tudo aqui. Né? Aí é necessário também ficar colocando os parênteses para depois efetuar? Também não. Não é isso? Também não é necessário. Eu coloquei aqui só para a gente compreender. A partir dos próximos aqui eu não vou colocar mais. Certo? Como é que eu faço essa soma? Ó, sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior. Né? No caso aqui o 5 é maior do que o 2, fica negativo. E diminui. Né? 5 tirando 2, sobra 3. Então o resultado aqui, ó, é menos 3. Certo? E como é que eu faço sem colocar os parênteses? Normal, ó. A gente não já sabe que aqui é positivo? Né? Aí eu vou fazer só o seguinte. Qual dos dois aqui é o maior em módulo aqui? O 9, não é? O 9 não é maior do que o 4? O 9 está positivo ou está negativo? O 9 não está negativo, ó, esse sinalzinho de menos aqui é do 9. Certo? Então conservo o sinal do maior, que vai ser menos, e também diminuo. 9 tirando 4 sobra 5. Certo? Dá para fazer direto sem colocar o parênteses. Aqui, ó, como é que vai ficar isso aqui? Mais 10, não é? Ó, menos 12. Então vai dar o quê? Nesse sentido aqui, a gente pode fazer uma ideia, pensar intuitivamente com a ideia de dinheiro. A ideia de lucro, não é isso? A ideia de lucro. Lucro é sempre um valor positivo, não é assim? E a ideia de dívida. Dívida é sempre um valor negativo, certo? Então aqui, ó, por exemplo, você tem 10 reais, né? Mas você está devendo 12. Olha a situação aqui. Você está devendo 12 reais, certo? Vai lá e paga, dá uma nota de 10, por exemplo. Certo? Então você vai ficar com lucro ou vai ficar devendo ainda? Você vai ficar devendo, não é verdade? Então você vai ficar devendo, sinalzinho negativo. Eu vou ficar devendo quanto? Eu vou ficar devendo somente 2.
Na verdade, eu devia 12. Fui lá e paguei com 10, ó. Então, eu só fiquei devendo 2 agora. Certo? Então, dá para usar essa mesma ideia também aqui, ó. Ok? Então, ó, de novo, usando a ideia aqui de lucro e dívida, ó. Aqui, como não tem sinal, é positivo. Não é isso? Então, eu tenho um lucro de 30, né, com a dívida de 80. Não é isso? Então, eu vou ficar o quê? Né? Eu estou devendo 80, por exemplo. Ó, eu estou devendo 80, né? E vou lá e pago 30. Então, ainda vou ficar devendo, não é verdade? Se eu vou ficar devendo, sinalzinho negativo. Ó. Vou ficar devendo quanto? Ora, se eu devia 80, fui lá e paguei 30, eu só fiquei devendo 50, que é 80 menos 30. Certo? Então, dá para usar essa ideia também de se fazer. Ou então, você usa a mesma ideia da soma aqui. Ó. Conserva o sinal do maior. No caso, o menos aqui ele é do 9, ó. Conserva o sinal do maior, traz ele para o resultado e subtrai. 9 tirando 4, fica 5. Certo? Essa mesma ideia é feita aqui, nesses dois últimos exemplos aqui. Ó. Por exemplo, nesse último aqui, qual é o maior, 80 ou 30? Em módulo, o 80 é maior, não é verdade? Então, como ele é maior e ele está negativo, ó, eu trouxe o sinal dele para o resultado. E aí eu diminuo. 80 tirando 30, sobra 50. Então, dá menos 50. A mesma coisa dá para fazer aqui no penúltimo exemplo. Né? Quem é maior, 12 ou 10, né? O 12 aqui em módulo ele é maior. Não é isso? Como ele está negativo, trouxe o sinal do negativo para cá para o resultado. E aí eu diminuí. 12 tirando 10, sobrou 2. Então, o resultado, ó, menos 2. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima, certo?